Que a paz esteja no coração de todos nós. É com muito amor e com muita alegria no coração que nós começamos o nosso estudo da Carta aos Hebreus. E hoje, na introdução, nós colocamos apenas alguns elementos que são importantes para ajudar na nossa reflexão dessa carta que nós iremos estudar nos próximos dias. Primeiro que a carta aos Hebreus ela é uma carta diferente das outras cartas. Alguns autores sagrados nem gostam de considerá-la como uma carta, porque toda carta tem uma saudação inicial, e ela apenas trata disso nas saudações finais. Ela tem apenas uma saudação final a todos os cristãos. E muito tempo também ela foi considerada como se fosse um escrito paulino, escrito por São Paulo, por ela estar no final dos escritos paulinos e antes do início das cartas católicas. Apenas que ela tem alguns elementos de Paulo, né, que refigura aquela figura carismática de Paulo. Mas, porém, todo o corpo da carta ele é diferente da teologia paulina, do modo paulino de escrever, até o grego, por ser um grego mais erudito, dá para diferenciar que possivelmente não tenha sido Paulo, mas com certeza discípulo. Foi uma carta que não foi escrita por uma mão só, e o autor sagrado usou com certeza dos elementos paulinos e de outros elementos escritos também nas cartas católicas para fazer essa carta. E é uma carta que é dita que foi escrita aos hebreus, mas não aos hebreus que não se converteram, mas aqueles que já eram hebreus, ou melhor, judeus convertidos à fé cristã e que conservavam elementos dessa fé. Por isso que essa carta ela remonta a muitos elementos do Antigo Testamento, porque os judeus eram familiarizados, eles tinham a prática do culto e do sacerdócio judaico. Então essa carta faz muitas referências a estes elementos da fé dos nossos irmãos judeus. É uma carta que é repleta de alegorias, não é? Do Antigo Testamento. Às vezes essas alegorias mostram semelhanças, em outros momentos elas mostram diferenças, em outros momentos elas mostram superação daquilo que foi o culto e o sacerdócio no Antigo Testamento, na cultura e na religião judaica. Mostra que o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio pleno e que toda a caminhada do sacerdócio judaico se planificou na pessoa de Cristo. Agora, quais são os elementos importantes para nós nesse texto, nessa carta, que na verdade seria um grande sermão ou uma grande homilia sobre um tema central que seria o sacerdócio de Cristo? Primeira coisa, é uma carta profundamente cristológica, centrada na figura de Cristo que é Deus e que é homem, e é, na verdade, o grande sacerdote da nova lei, da nova aliança, e é isto que dirige, então, esse texto sagrado para nós. Ele expõe para nós a doutrina da redenção universal que Cristo nos trouxe. Ele é o mediador da nova e eterna aliança, e o seu sacrifício na cruz, o seu derramamento do sangue na cruz, foi um derramamento perfeito. Ele foi a vítima perfeita que expiou todos os nossos pecados. Um outro ponto é uma carta que nos ajuda muito a entendermos a fé dos nossos antepassados, dos nossos pais. Isso eu me refiro aos patriarcas do Antigo Testamento, e como é pela fé que nós chegamos a Deus. É pela fé que nós seguimos Jesus Cristo e fazemos sua vontade. Então ele traz alguns elementos importantíssimos sobre a fé e sobre a revelação. O escrito também, esse sermão aos Hebreus, ele é para nós também um bom momento para nós entendermos aquilo que é a nossa realidade momentânea com aquilo que serão nossas realidades futuras. Por isso
que o texto também ele traz alguns elementos escatológicos para nós. E nos mostra, sobretudo, que vivemos de uma visão temporal. Tudo que vivemos agora é uma questão temporal em vista daquilo que vai ser a vida eterna que nos espera. É uma leitura gostosa, apesar de trazer alguns elementos do Antigo Testamento que possa parecer de difícil compreensão, mas nós não vamos nos deter nisto, mas naquilo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos traz para alimentar nossa fé. Muita paz, muita ternura, muita abertura de coração, muito Espírito Santo para nos ajudar a fazer um bom estudo da palavra que vamos começar a partir de agora da Carta aos Hebreus. Que Deus abençoe a todos.